Armaram um encontro com a mulher que todos rejeitavam, como uma piada cruel. As risadas foram baixas, mas ela ouviu tudo. Ela ia embora, humilhada, quando o milionário se levantou e disse algo que cortou o ar como um golpe. Ninguém riu depois disso. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Júlia sabia que estava sendo filmada. Não precisava olhar diretamente para as mesas ao redor para sentir os celulares apontados na direção dela, disfarçados atrás de taças de vinho e buquês de flores. A risada abafada, vinda do canto esquerdo do restaurante, confirmou. Renata estava lá. Provavelmente Cláudia e Fernanda também. As três juntas, como sempre, esperando o momento exato em que tudo desmoronaria. Júlia respirou fundo, sentindo o aperto no peito que conhecia bem demais. Aquele nó familiar que vinha sempre antes da humilhação, antes da rejeição, antes do "você é incrível", mas... Ela parou a 3 passos da mesa onde Leonardo Andrade estava sentado. Ele ainda não tinha levantado os olhos do cardápio. Camisa branca impecável, postura ereta, dedos tamborilando levemente na borda da taça de vinho tinto. Um homem acostumado a estar no controle, a ditar as regras, a escolher quem ficava e quem saía. Júlia olhou para a própria mão, segurando a alça da bolsa bege. Os dedos estavam brancos de tanta força. Ela poderia virar agora, simplesmente sair, fingir que tinha esquecido algo no carro, poupar a si mesma do que viria a seguir. Mas então Leonardo ergueu o rosto e ela viu. Não foi desprezo, não foi nojo, foi algo pior, foi pena. Aquele olhar rápido que deslizou do rosto dela até o corpo, voltou, hesitou. A sobrancelha que se ergueu por uma fração de segundo antes de ele forçar uma expressão neutra. Júlia conhecia aquele olhar. Tinha visto versões dele em dezenas de rostos ao longo dos últimos 10 anos. Em aplicativos de namoro, quando aparecia pessoalmente depois de conversas promissoras. Em festas, quando alguém tentava apresentá-la a um amigo solteiro. Em jantares de família, quando tias bem-intencionadas insistiam que ela só precisava se cuidar um pouco mais, como se ela não se cuidasse, como se acordar todos os dias e decidir existir no próprio corpo não fosse, por si só, um ato de resistência. "Boa noite", ela disse. A voz saiu mais firme do que esperava. Leonardo se levantou. Educação automática, treinamento social. "Leonardo Andrade." Ele estendeu a mão. Júlia apertou. A palma dele estava quente, firme, a dela gelada. "Júlia Mendes." Ela se sentou antes que ele pudesse puxar a cadeira. Não queria gentilezas vazias. Não essa noite. Leonardo voltou para o próprio lugar, ajeitando a taça de vinho que não tinha sido tocada. Silêncio. O tipo de silêncio pesado que antecede tempestades. Ao redor, o restaurante continuava em movimento. Garçons servindo mesas, conversas baixas, talheres tilintando contra a porcelana. E os celulares. Sempre os celulares. "Então", Leonardo começou, mas a voz morreu no meio da frase. Ele pigarreou. Tentou de novo. "Renata me disse que você é veterinária." Júlia quase riu. Quase. Porque era exatamente assim que começava. A tentativa de preencher o desconforto com perguntas educadas. Perguntas que não importavam. Perguntas feitas apenas para manter a aparência de civilidade até que uma desculpa socialmente aceitável surgisse para encerrar aquilo. "Sou", ela respondeu. "Tenho uma clínica em Juiz de Fora." "Juiz de Fora?" Ele pareceu genuinamente surpreso. "Você veio de Minas." "Vim." Outra risada abafada, dessa vez mais alta. Júlia não precisou olhar para saber que Renata estava adorando cada segundo. A veterinária gorda de interior, sentada na frente do investidor carioca que só namorava modelos. O contraste perfeito, a piada pronta. O conteúdo ideal para stories com milhares de visualizações. Leonardo tomou um gole de vinho. Júlia percebeu que ele não tinha pedido nada para ela, nem oferecido o cardápio. Ele estava esperando.
esperando que ela desistisse primeiro, que facilitasse as coisas, que se levantasse e saísse, permitindo que ele continuasse sendo o cavalheiro que não rejeitou ninguém publicamente. Você não vai perguntar o que eu faço? Leonardo piscou. Desculpe. Você, Júlia repetiu, inclinando-se levemente para a frente. Renata não te contou nada sobre mim além da profissão? Ele hesitou. Ela disse que você era interessante. Interessante. A palavra código. A palavra que pessoas bonitas usavam para descrever pessoas que não eram. E você acreditou? Júlia perguntou. Leonardo franziu a testa. Por que eu não acreditaria? Porque você não estaria aqui se soubesse como eu sou de verdade. O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Tinha peso, tinha verdade. Leonardo colocou a taça na mesa devagar. Eu não entendo. Entende sim, Júlia disse. A voz estava calma agora. Assustadoramente calma. Você entende perfeitamente. Renata te mostrou fotos minhas? Não? Claro que não. Júlia abriu a bolsa, tirou o celular, desbloqueou a tela e abriu o Instagram. Encontrou o perfil de Renata. Lá estava, a foto postada 3 horas atrás. Uma selfie das 3 amigas no salão de beleza com a legenda: preparadas para a noite, alguém vai se surpreender. Nos comentários, dezenas de emojis de risada. Júlia virou o celular para Leonardo. Elas apostaram que você ia me dispensar em menos de 5 minutos. Leonardo pegou o celular, leu, releu, a mandíbula se contraiu. Júlia, não. Ela pegou o celular de volta. Não precisa fingir que está chocado. Você já fez a matemática. Renata te ligou oferecendo um encontro às cegas com alguém especial. Você aceitou porque confia nela, porque achou que seria alguém do nível que você está acostumado, alguém magra, alguém que usa tamanho P, alguém que posta fotos de academia no Instagram. Leonardo abriu a boca, fechou. Eu não... Você não o quê? Não liga para a aparência? Júlia inclinou a cabeça. Quantas das suas ex-namoradas pesavam mais de 60 quilos, Leonardo? O rosto dele ficou vermelho, não de raiva, de vergonha. E Júlia sentiu algo estranho. Não era satisfação, não era vitória, era cansaço. Um cansaço profundo que vinha de anos carregando um corpo que o mundo insistia em julgar antes de conhecer a pessoa dentro dele. Eu vou embora, ela disse levantando-se. Leonardo se levantou também. Espera, para quê? Júlia perguntou. Para você me dizer que eu sou legal, mas não é meu tipo? Para você pedir desculpas por algo que nem foi ideia sua? Para você me dar o discurso sobre beleza interior enquanto desvia o olhar do meu corpo? Não, Leonardo disse. A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Algumas mesas ao redor olharam, inclusive a mesa de Renata. Então para quê? Júlia insistiu. Leonardo respirou fundo, passou a mão pelo cabelo, olhou para as mesas ao redor, para os celulares, para Renata e suas amigas, observando como se estivessem assistindo a um reality show. E então olhou de volta para Júlia. Realmente olhou. Nos olhos, não no corpo, não nas curvas, nos olhos castanhos que tinham visto demais, que tinham chorado demais, que ainda assim estavam ali, firmes, esperando mais uma decepção. Porque você está certa, ele disse, sobre tudo. Júlia piscou. O quê? Você está certa, Leonardo repetiu. Eu vim esperando outra coisa. Eu tenho um padrão ridículo. E eu estava procurando uma desculpa para sair daqui desde que você sentou. Júlia sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ninguém nunca tinha admitido. Nunca. Eles sempre fingiam, sempre inventavam desculpas, sempre deixavam a responsabilidade da rejeição cair sobre ela, como se fosse culpa dela por não ser o suficiente. Mas eu não vou sair, Leonardo continuou. Não ainda. Por quê? Júlia perguntou. A voz saiu baixa, frágil. Porque você veio de Juiz de Fora até o Rio, ele disse. Porque você entrou aqui sabendo que era uma armação e mesmo assim não fugiu. Porque você acabou de me desmontar em 3 minutos e eu mereço cada palavra. Ele puxou a cadeira. Senta, por favor. Júlia hesitou.
Tudo nela gritava para ir embora, para não acreditar, para não cair de novo na ilusão de que alguém poderia vê-la de verdade. Mas havia algo nos olhos de Leonardo, algo que ela não conseguia nomear. Não era pena, não era culpa, era curiosidade, respeito. Ela não sabia. Lentamente, Júlia voltou a se sentar. Leonardo fez o mesmo. Ele pegou o cardápio e o estendeu para ela. Você gosta de frutos do mar? Júlia pegou o cardápio. Abriu, fingiu que estava lendo, mas as letras dançavam na página porque as mãos tremiam. Gosto, ela respondeu. Ótimo, Leonardo disse. Então me deixa pedir para os dois. E depois você me conta o que uma veterinária de Juiz de Fora faz no tempo livre, além de desmascarar homens superficiais em restaurantes caros. E pela primeira vez naquela noite, Júlia sentiu algo diferente. Não era esperança, ainda não, mas era uma fresta, uma possibilidade, uma chance de que talvez, apenas talvez, aquela noite não terminasse como todas as outras. O garçom chegou com 2 pratos de risoto de camarão que Leonardo havia pedido sem consultar Júlia. Ela não reclamou. Na verdade, estava aliviada por não ter que fingir que conseguiria escolher algo do cardápio enquanto sentia dezenas de olhares perfurando sua nuca. O aroma do prato era tentador, mas o estômago de Júlia estava tão apertado que ela duvidava conseguir engolir mais do que algumas garfadas. Leonardo pegou o garfo, mas não começou a comer. Ficou olhando para o prato como se estivesse reunindo coragem para algo. Júlia observou o movimento da mandíbula dele, o modo como os dedos tamborilavam de leve na lateral do prato. Ele estava desconfortável. Bom, pelo menos ela não era a única. Você disse que tem uma clínica, Leonardo começou, a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Como é? Atende que tipo de animal? Júlia hesitou. Não porque não soubesse responder, mas porque não estava acostumada com perguntas genuínas. Normalmente, quando homens perguntavam sobre o trabalho dela, era apenas protocolo, uma formalidade antes de desviarem a conversa para si mesmos. Todos os tipos, ela respondeu, finalmente pegando o garfo. Cães, gatos, alguns animais de fazenda. Tenho uma parceria com um abrigo de resgate, então aparecem casos mais complicados também. Complicados como? Leonardo perguntou. Dessa vez, ele a encarou diretamente. Júlia viu interesse genuíno nos olhos dele. Não era performance. Não era educação forçada. Era curiosidade real. Semana passada chegou um cavalo, Júlia disse, sentindo os ombros relaxarem um pouco. Resgatado de maus tratos. Desnutrido. Com feridas infectadas nas patas. O dono anterior usava arreios inadequados. Leonardo franziu a testa. E você conseguiu salvar? Ainda estou tratando, Júlia explicou. Vai levar meses, mas ele está respondendo bem. Ontem consegui chegar perto sem que ele recuasse. Ela não percebeu, mas um sorriso pequeno tinha aparecido no canto da boca enquanto falava. Leonardo percebeu. Você ama o que faz. Não era pergunta, era constatação. Júlia deu de ombros. É a única coisa que eu sei fazer direito. Duvido, Leonardo disse. A resposta veio rápida, instintiva. Júlia ergueu os olhos, surpresa. Ele pareceu igualmente surpreso pela própria resposta. Pigarreou. Quero dizer, qualquer um que constrói uma clínica do zero provavelmente é bom em várias coisas. Você está tentando ser gentil, Júlia disse. Não havia acusação na voz, apenas cansaço. Não precisa. Não estou tentando ser gentil, Leonardo respondeu. Estou tentando ser honesto. Honesto, Júlia repetiu, provando a palavra. Como quando você admitiu que veio esperando outra coisa. Leonardo tomou um gole de vinho. Demorou para responder. Sim, como aquilo. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi pensativo. Júlia começou a comer. O risoto estava delicioso, mas ela mal sentia o gosto. Estava ocupada demais, processando o fato de que Leonardo ainda estava ali, que ele não tinha inventado uma desculpa, que ele tinha pedido comida para os dois como se realmente pretendesse ficar.
Posso te fazer uma pergunta? Leonardo perguntou depois de alguns minutos. Pode. Por que você veio se sabia que era armação? Júlia colocou o garfo no prato. Encarou Leonardo. Porque eu sou idiota. Não é. Sou, Júlia insistiu. Porque uma parte de mim ainda acredita que talvez, em algum universo paralelo, alguém consiga ver além disso. Ela gesticulou vagamente para o próprio corpo. Leonardo não desviou o olhar. E se eu te dissesse que estou tentando? Eu diria que você está se esforçando porque se sente culpado. Júlia respondeu sem hesitar. E culpa não é atração. Culpa é pena com outro nome. Justo, Leonardo admitiu. Mas e se não fosse só culpa? Então seria o quê? Leonardo abriu a boca. Fechou. Passou a mão pelo cabelo num gesto que Júlia começava a reconhecer como nervosismo. Eu não sei ainda. A honestidade da resposta desarmou Júlia completamente. Ela esperava mentiras. Esperava frases feitas. Esperava o discurso ensaiado sobre beleza interior que todo homem eventualmente soltava antes de desaparecer. Mas Leonardo não estava dando isso. Ele estava dando incerteza. E incerteza, estranhamente, parecia mais real do que qualquer certeza forçada. Você terminou com alguém recentemente? Júlia disse. Não era pergunta. Leonardo piscou. Como você sabe? Porque homens como você não aceitam encontros às cegas a menos que estejam tentando provar algo para si mesmos, Júlia explicou. E você tem aquele olhar de quem está questionando as próprias escolhas. Leonardo soltou uma risada curta, sem humor. Você é boa. Sou veterinária, Júlia disse. Passo o dia lendo linguagem corporal de seres que não falam. Humanos são fáceis. Terminei há 2 meses, Leonardo admitiu. 3 anos de relacionamento. Ela era exatamente o que todo mundo esperava que eu namorasse. Bonita. Júlia completou. Muito. E por que terminou? Leonardo ficou quieto por tanto tempo que Júlia achou que ele não fosse responder. Então ele disse, tão baixo que ela quase não ouviu. Porque eu percebi que não a conhecia. 3 anos juntos, e eu não sabia qual era a cor favorita dela. Qual livro ela tinha lido por último. Se ela gostava de café ou chá. Eu sabia como ela ficava em fotos. Sabia que ela impressionava em jantares. Sabia que meus amigos aprovavam, mas não sabia quem ela era. Júlia sentiu algo se mover no peito, algo perigoso, algo que se parecia com empatia. E você quer saber quem eu sou? Ela perguntou. Leonardo a encarou. Quero saber se consigo. A resposta era tão crua, tão despida de pretensão, que Júlia não soube o que dizer. Ela pegou a taça de água, bebeu devagar, ganhando tempo. Quando colocou a taça de volta na mesa, viu que Leonardo estava olhando para algo atrás dela. Júlia virou a cabeça. Renata estava de pé na mesa dela, celular na mão, claramente tirando fotos. Quando percebeu que tinha sido flagrada, Renata deu um sorriso falso e acenou. Júlia sentiu a raiva subir quente pela garganta, mas antes que pudesse reagir, Leonardo se levantou. Júlia olhou para ele confusa. O que você está fazendo? Algo que eu devia ter feito há 2 horas, Leonardo respondeu. Ele caminhou até a mesa de Renata. O restaurante inteiro pareceu segurar a respiração. Júlia ficou paralisada observando. Leonardo parou na frente de Renata, que agora parecia menos confiante. Renata, ele disse. A voz estava calma, mas havia aço nela. Leonardo, estava só. Está tirando fotos de Júlia? Leonardo interrompeu. Renata piscou. Nós estávamos só. Vocês armaram isso, Leonardo disse. Não era pergunta. Vocês trouxeram ela aqui sabendo que era armação, esperando que eu a humilhasse, filmando tudo para transformar em entretenimento. Não é nada disso, Renata tentou. A voz estava esganiçada agora. Nós só queríamos ajudar a Júlia a sair mais, conhecer gente. Mentira, Leonardo disse. A palavra cortou o ar como faca. O restaurante estava completamente silencioso agora. Todos olhavam. Júlia queria afundar na cadeira, queria desaparecer, mas não conseguia desviar os olhos de Leonardo. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Leonardo continuou.
E vocês fizeram porque são mesquinhas. Porque Júlia tem algo que vocês nunca vão ter. O quê? Renata perguntou. A voz saiu pequena. Substância, Leonardo respondeu. Ela construiu uma vida, uma carreira. Ela ajuda seres vivos. O que vocês fazem além de destruir pessoas por diversão? Renata ficou vermelha. As amigas dela tentaram se encolher nas cadeiras. E outra coisa, Leonardo acrescentou. Podem apagar as fotos. Agora. Você não pode me mandar. Posso, Leonardo disse. Porque se qualquer foto de Júlia aparecer nas redes de vocês, eu vou processar. E eu tenho advogados muito bons. Renata olhou para as amigas, olhou para o celular. Com dedos trêmulos, começou a deletar. Leonardo esperou até ter certeza de que todas as fotos tinham sido apagadas. Então se virou e voltou para a mesa. Júlia estava com os olhos arregalados. Você não precisava... Precisava, Leonardo disse sentando-se. Porque você não merecia aquilo. Ninguém merece. Júlia sentiu os olhos arderem. Não ia chorar, não ali, não na frente de todos. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas, escorrendo pelo rosto antes que ela pudesse impedir. Leonardo não disse nada. Apenas empurrou um guardanapo de pano pela mesa. Júlia pegou, limpou o rosto, respirou fundo. Por que você fez isso? Ela perguntou. Porque estava errado, Leonardo disse simplesmente. E por que? Ele hesitou. Por que o quê? Porque eu quero continuar jantando com você, ele disse. De verdade, sem plateia, sem armação, só conhecer quem você é. Júlia olhou para ele. Procurou sinais de mentira, de pena, de culpa disfarçada de interesse. Mas tudo que viu foi um homem que parecia tão perdido quanto ela. Um homem que tinha passado anos fazendo as escolhas certas pelas razões erradas. Um homem que talvez, apenas talvez, estivesse cansado de viver na superfície. Minha cor favorita é verde, Júlia disse. Leonardo piscou. O quê? Verde, ela repetiu. Verde musgo. O último livro que li foi Perto do Coração Selvagem, e eu prefiro chá, camomila com mel. Um sorriso lento apareceu no rosto de Leonardo. Café preto, ele disse. Último livro, Sapiens, cor favorita. Nunca pensei nisso, mas acho que é azul. E ali, no meio de um restaurante cheio de olhares curiosos, com os restos de uma armação cruel ainda pairando no ar, Júlia Mendes e Leonardo Andrade começaram a se conhecer. De verdade, sem filtros, sem expectativas. Apenas dois seres humanos tentando encontrar algo real num mundo que insistia em valorizar apenas a embalagem. Júlia não esperava que Leonardo pedisse sobremesa, muito menos que sugerisse dividi-la. Mas ali estava ele, com 2 colheres, empurrando um petit gâteau de chocolate pela mesa, enquanto explicava por que tinha desistido de arquitetura no 3º semestre da faculdade para fazer administração. Meu pai quase me deserdou, Leonardo disse, usando a colher para quebrar a casquinha crocante do doce. Ele tinha uma construtora. Esperava que eu assumisse. Quando eu disse que queria trabalhar com investimentos, ele não falou comigo por 6 meses. Júlia observou o chocolate derretido escorrer do centro do bolo. E o que te fez escolher investimentos? Números fazem sentido, Leonardo respondeu. Pessoas mentem, números não. Números mentem o tempo todo, Júlia disse. Depende de quem está interpretando. Leonardo ergueu os olhos, surpreso. Então sorriu. Touché. Júlia pegou a colher, provou a sobremesa. O chocolate estava perfeito, amargo na medida certa, mas ela mal registrou o sabor. Estava ocupada demais tentando entender o que estava acontecendo. 2 horas atrás, ela tinha certeza de que sairia daquele restaurante humilhada, com mais uma cicatriz para adicionar à coleção. Agora estava dividindo sobremesa com um homem que tinha confrontado suas amigas publicamente. Um homem que ainda estava ali, fazendo perguntas, ouvindo respostas, parecendo genuinamente interessado. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Posso te fazer uma pergunta? Júlia perguntou. Claro.
Por que você ainda está aqui? Leonardo colocou a colher no prato. Você já perguntou isso. E você não respondeu de verdade, Júlia disse. Você disse que queria me conhecer. Mas por quê? Você mesmo admitiu que veio esperando outra coisa, que eu não sou o seu tipo. Então por que não inventou uma desculpa e foi embora? Leonardo ficou quieto por um tempo. Júlia viu a luta acontecendo atrás dos olhos dele. A tentação de dar uma resposta fácil, socialmente aceitável. Mas então ele suspirou. Porque você me assustou, ele disse. Júlia piscou. Eu te assustei? Quando você sentou e me desmontou em 3 minutos, Leonardo explicou, você disse coisas que ninguém nunca teve coragem de me dizer. Sobre meus padrões, sobre minha superficialidade. E estava tudo certo. Cada palavra. Ele passou a mão pelo cabelo. Passei os últimos 2 meses tentando entender por que meu relacionamento fracassou. Por que eu me sentia vazio, mesmo estando com alguém que todos diziam ser perfeita. E aí você aparece e coloca o dedo na ferida sem nem me conhecer. E isso te assustou, Júlia repetiu, ainda tentando processar. Me acordou, Leonardo corrigiu. Tem diferença. Júlia queria acreditar. Queria tanto acreditar que doía. Mas tinha aprendido da maneira mais difícil que palavras bonitas eram fáceis. Ações eram o que importava. E Leonardo tinha agido, tinha defendido ela, tinha enfrentado Renata. Mas seria suficiente? Seria real? Ou era apenas a culpa dele se manifestando de forma elaborada? Você está pensando que eu estou mentindo, Leonardo disse. Não era pergunta. Júlia deu um sorriso sem alegria. Estou pensando que você é bom demais para ser verdade. Não sou, Leonardo disse imediatamente. Não sou bom. Sou exatamente o tipo de homem superficial que você descreveu. Passei anos escolhendo mulheres como se estivesse comprando carro. Modelo, ano, quilometragem. E me convenci de que estava certo porque todo mundo ao meu redor fazia o mesmo. Então o que mudou? Júlia perguntou. Leonardo olhou para as próprias mãos. Eu terminei com Amanda numa terça-feira. Chegamos em casa depois de um jantar com clientes dela. Ela estava falando sobre não sei o quê e eu percebi que não estava ouvindo. Não porque estava cansado, mas porque não me importava. 3 anos juntos e eu não me importava com o que ela tinha a dizer. Ele ergueu os olhos. E o pior é que ela também não se importava. Estávamos juntos por hábito, por conveniência, por medo de ficar sozinho, mas não por amor, nem por afeto real. Éramos 2 pessoas bonitas fingindo que isso era suficiente. E você acha que comigo seria diferente? Júlia perguntou. A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Não sei, Leonardo admitiu, mas pela primeira vez em muito tempo eu quero descobrir. O garçom trouxe a conta. Leonardo pegou antes que Júlia pudesse protestar. Ela não discutiu. Estava cansada demais para discutir. Cansada da noite, cansada de tentar decifrar se Leonardo era sincero ou apenas mais um homem que se convenceu de que queria algo diferente até a novidade passar. Eles saíram do restaurante juntos. O ar da noite estava fresco, com a brisa do mar trazendo cheiro de sal. Júlia puxou o celular para chamar um Uber. Deixa eu te levar, Leonardo ofereceu. Você está no Rio? Estou num hotel em Copacabana, Júlia disse. Volto para Juiz de Fora amanhã cedo, então deixa eu te levar para o hotel, Leonardo insistiu. Meu carro está ali. Ele apontou para um sedã preto estacionado na esquina. Júlia hesitou. Todas as regras de segurança que ela tinha aprendido gritavam para recusar. Mas havia algo na voz de Leonardo, algo que soava como despedida. Como se ele soubesse que assim que ela entrasse naquele Uber, eles nunca mais se veriam. Tudo bem, ela disse. Leonardo pareceu genuinamente surpreso. Sério? Mas se você tentar qualquer coisa estranha, eu grito, Júlia avisou. E eu sei pontos de pressão que podem derrubar um cavalo. Leonardo soltou uma risada. Anotado. Eles caminharam até o carro. Leonardo abriu a porta do passageiro para ela.
Júlia entrou, afundando no banco de couro macio. O carro cheirava a novo, com aquele aroma de limpeza profissional. Leonardo entrou do lado do motorista e ligou o carro. O motor roncou suave. "Qual hotel?" ele perguntou. "Atlantis. Conheço. Fica uns 15 minutos daqui." Leonardo saiu da vaga e entrou no trânsito leve da noite carioca. Júlia olhou pela janela. As luzes da cidade passavam em borrões coloridos. Restaurantes ainda cheios. Bares com música vazando para a rua. Casais caminhando de mãos dadas pela calçada. O Rio de noite tinha uma energia diferente, vibrante, viva, tão diferente da calmaria de Juiz de Fora. "Você gosta de morar no interior?" Leonardo perguntou, quebrando o silêncio. "Gosto", Júlia respondeu. "É mais tranquilo, conheço meus vizinhos, posso caminhar até o trabalho, não fico presa no trânsito." "Não sente falta do agito?" "Que agito?" Júlia perguntou. "Isso aqui?" Ela gesticulou para as ruas movimentadas. "Eu venho ao Rio quando preciso, mas não conseguiria morar aqui. É muito barulho, muita gente, muito de tudo." Leonardo assentiu. "Entendo. Às vezes eu também me sinto assim." "Mas você mora aqui", Júlia apontou. "Moro", Leonardo concordou. "Mas não sei se por escolha ou por inércia." "Tem diferença?" "Tem", Leonardo disse. "Escolha é quando você quer estar em algum lugar. Inércia é quando você nunca parou para questionar se deveria estar ali." Júlia olhou para ele. O rosto de Leonardo estava iluminado pelas luzes dos postes. Havia uma tensão na mandíbula dele, uma inquietação. "Você está infeliz?" ela disse. Não era pergunta. Leonardo apertou o volante. "Estou insatisfeito." "É diferente." "Mas como?" "Infeliz é quando tudo está errado", Leonardo explicou. "Insatisfeito é quando tudo está certo no papel, mas vazio na prática." "E o que você vai fazer sobre isso?" Júlia perguntou. Leonardo olhou para ela rapidamente antes de voltar os olhos para a rua. "Ainda não sei, mas essa noite me deu algumas ideias." "Como quais?" "Como questionar mais", Leonardo disse. "Como parar de aceitar as coisas só porque são esperadas. Como talvez procurar algo real, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto." Eles chegaram ao hotel. Leonardo estacionou na frente. Desligou o motor, mas não saiu do carro. Júlia também não. Ficaram ali, sentados no silêncio, como se ambos soubessem que assim que ela abrisse aquela porta, o feitiço se quebraria. A noite terminaria, e eles voltariam para suas vidas separadas. "Júlia", Leonardo disse. Posso te ligar?" A pergunta pegou Júlia desprevenida. "Por quê?" "Porque eu quero continuar conversando", Leonardo disse. "Porque eu não quero que isso seja só uma noite. Porque..." Ele hesitou. "Porque eu gosto de quem eu sou quando estou conversando com você." Júlia sentiu o peito apertar. "Leonardo, eu sei", ele interrompeu. "Eu sei que você tem motivos para não acreditar. Eu sei que eu tenho que provar que isso é real. Mas me dá uma chance, por favor." Júlia olhou para as próprias mãos, para a bolsa no colo, para qualquer lugar menos para Leonardo. Porque se olhasse para ele, teria que tomar uma decisão. E decisões eram assustadoras, especialmente decisões que envolviam confiar em alguém que tinha todos os motivos para eventualmente a decepcionar. "Um mês", ela disse finalmente. Leonardo piscou. "O quê?" "Eu te dou um mês", Júlia explicou. "A gente conversa, se conhece, mas sem pressão, sem expectativa, só conversas." "E depois do mês?" Leonardo perguntou. "Depois a gente vê", Júlia disse. "Se ainda fizer sentido, se você ainda quiser, se eu ainda conseguir acreditar que isso é real." Leonardo estendeu a mão. "Deal?" Júlia olhou para a mão, para o rosto dele, para os olhos que pareciam honestos demais para serem verdade. Então, contra todos os instintos de autopreservação que tinha desenvolvido ao longo dos anos, ela pegou a mão dele. "Deal!" Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. Então, Júlia soltou e abriu a porta do carro. "Boa noite, Leonardo." "Boa noite, Júlia."
Ela saiu, fechou a porta, caminhou até a entrada do hotel sem olhar para trás, porque se olhasse, poderia mudar de ideia, poderia voltar, poderia fazer algo estúpido como acreditar que talvez, apenas talvez, aquela noite não fosse só mais uma história triste na coleção dela. Leonardo esperou até ela entrar no hotel. Só então ligou o carro novamente e saiu. Enquanto dirigia de volta para casa, ele pegou o celular e salvou o número de Júlia que ela tinha passado antes de sair do restaurante. Embaixo do nome, ele adicionou uma nota: "A mulher que me acordou." Júlia entrou no quarto do hotel e se deixou cair na cama, sem nem tirar os sapatos. O teto branco do quarto a encarava de volta, indiferente, enquanto ela tentava processar o que tinha acontecido nas últimas 3 horas. Deveria estar aliviada. Deveria estar feliz por ter sobrevivido à armação de Renata sem sair completamente destruída. Mas tudo o que sentia era confusão e medo. Medo de que Leonardo fosse real. Porque se fosse, ela teria que lidar com a possibilidade de que talvez, apenas talvez, alguém conseguisse vê-la de verdade. E essa possibilidade era mais assustadora do que qualquer rejeição. Júlia pegou o celular. 3 mensagens de Renata. Ela deletou sem ler. 2 ligações perdidas de números desconhecidos. Provavelmente as amigas de Renata tentando fazer controle de danos. Ignorou, mas havia uma mensagem nova, de um número que ela tinha salvado 20 minutos atrás. Leonardo, cheguei em casa. Obrigado pela noite, pela honestidade, por me dar uma chance que eu provavelmente não mereço. Júlia leu a mensagem 3 vezes. Procurou sinais de falsidade, de manipulação, de interesse fingido, mas tudo o que encontrou foi simplicidade. E simplicidade, descobriu, era mais difícil de desconstruir do que grandes declarações. Ela digitou uma resposta. Apagou. Digitou de novo. Apagou novamente. No final, mandou apenas: "Obrigada por ficar." A resposta veio quase imediatamente. "Obrigado por deixar." Júlia desligou o celular antes que pudesse se deixar levar pela tentação de continuar conversando. Levantou da cama, tirou o vestido bege que agora carregava o peso de uma noite inteira e entrou no chuveiro. A água quente caiu sobre os ombros tensos, lavando o suor, o perfume do restaurante, a sensação persistente de estar sendo observada. Mas não lavou a memória. Não lavou o modo como Leonardo tinha olhado para ela quando admitiu que queria continuar conversando. Não lavou a sensação da mão dele segurando a dela no carro. Júlia saiu do chuveiro, se enrolou na toalha e olhou para o espelho embaçado. Limpou uma parte com a mão. O rosto que a encarou de volta estava cansado, olheiras marcadas, cabelo molhado grudado nas bochechas, maquiagem borrada que ela tinha esquecido de tirar. Esse era o rosto real, sem filtros, sem iluminação estratégica, sem ângulos favoráveis. Esse era o rosto que acordava todos os dias e fazia escolhas, que atendia animais doentes, que pagava contas, que existia além do olhar de outras pessoas. Júlia pegou o celular novamente. Abriu o Instagram. Renata tinha apagado a foto da tarde, provavelmente com medo da ameaça de Leonardo. Mas Júlia sabia que isso não significava nada. Renata e as amigas continuariam fazendo o que sempre fizeram. Continuariam julgando, comentando, rindo. A diferença é que agora Júlia tinha visto uma das máscaras cair. E uma vez que você vê alguém sem a máscara, nunca mais consegue fingir que ela não existe. Ela bloqueou Renata. Bloqueou Cláudia. Bloqueou Fernanda. Bloqueou todos os números associados àquela noite, àquela humilhação planejada. Não por raiva, mas por autopreservação. Porque ela tinha passado tempo demais permitindo que pessoas assim ocupassem espaço na vida dela. Júlia se vestiu com a roupa confortável que tinha trazido para o retorno a Juiz de Fora. Calça de moletom, camiseta velha da faculdade, chinelos. Deitou na cama de novo, dessa vez embaixo das cobertas. Pegou o livro que estava lendo, mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. Desistiu depois de 3 parágrafos.
Colocou o livro de lado e pegou o celular mais uma vez. Não havia novas mensagens. Leonardo não tinha mandado mais nada. Bom, significava que ele estava respeitando o espaço dela. Ou significava que ele já tinha perdido o interesse. Júlia odiou que sua mente fosse automaticamente para o segundo lugar. Odiou que anos de rejeição tivessem programado ela para esperar o pior. O celular vibrou. Júlia olhou. Leonardo. Ainda acordada? Ela hesitou. Depois digitou. Sim. Eu também. Não consigo parar de pensar na noite. Em que parte? Júlia perguntou. Na parte em que você me chamou de superficial ou na parte em que você aceitou me dar uma chance? Nas duas, Leonardo respondeu, mas principalmente na segunda. Júlia mordeu o lábio. Por quê? Porque eu passei a noite inteira esperando que você desistisse de mim. E você não desistiu. Ainda posso desistir, Júlia digitou, mas adicionou um emoji de meio sorriso para suavizar. Eu sei, e isso me assusta. Por que te assusta? Porque significa que eu tenho que me esforçar de verdade. Não posso só existir e esperar que você fique impressionada com apartamento, carro, conta bancária. Tenho que ser interessante como pessoa. E se você não for? Júlia perguntou. Sabia que estava testando, empurrando, procurando as rachaduras. Então eu aprendo a ser, Leonardo respondeu. A resposta a pegou desprevenida. Júlia ficou olhando para a tela por um tempo. Depois digitou. Tenho que dormir. Viagem cedo amanhã. Claro, desculpa te manter acordada. Não se desculpe. Posso te mandar mensagem amanhã? Pode. Boa noite, Júlia. Boa noite, Leonardo. Júlia colocou o celular na mesa de cabeceira. Apagou a luz. Deitou de lado, abraçando o travesseiro. Fechou os olhos e esperou o sono vir. Mas o sono demorou. Porque sua mente estava ocupada demais, repassando cada momento da noite, cada palavra, cada olhar, cada pausa, procurando sinais, procurando verdades, procurando razões para acreditar ou para fugir. Quando finalmente adormeceu, sonhou com cavalos, com o cavalo resgatado que estava tratando na clínica. Mas no sonho, o cavalo não tinha medo, deixava que ela se aproximasse. Comia da mão dela, confiava. Júlia acordou às 6 da manhã com o despertador. Levantou ainda meio grogue, tomou banho rápido, vestiu calça jeans e blusa de frio. Fez check-out e chamou um Uber para a rodoviária. O rio estava acordando devagar, trânsito ainda leve, padarias abrindo, garis varrendo calçadas. Júlia olhou pela janela do carro e se despediu silenciosamente da cidade. Não sabia quando voltaria. Não sabia se voltaria. Tudo dependia de como o próximo mês se desenrolaria. Na rodoviária, comprou um café e um pão de queijo. Sentou num banco perto da plataforma e comeu devagar, observando pessoas, famílias viajando, casais se despedindo, homens de negócios checando relógios, todo mundo indo para algum lugar, todo mundo com seus próprios dramas, suas próprias histórias, seus próprios medos. O celular vibrou. Leonardo. Bom dia, já acordou? Júlia sorriu sem perceber. Bom dia, estou na rodoviária. Como foi o hotel? Bom, cama confortável. Ótimo. Quanto tempo de viagem até Juiz de Fora? 3h30. Mensagem quando chegar? Pode ser. O ônibus foi chamado. Júlia guardou o celular, pegou a mochila e entrou. Escolheu um assento na janela. Colocou a mochila no colo e encostou a cabeça no vidro. O ônibus saiu da rodoviária e entrou na estrada. Júlia assistiu o rio ir ficando para trás. Os prédios dando lugar a morros, os morros dando lugar à estrada, a estrada se estendendo infinita à frente. Ela pegou o celular de novo. Não havia novas mensagens, mas ela abriu a conversa com Leonardo mesmo assim. Releu as mensagens da noite anterior. Procurou algo que tivesse perdido, algum detalhe, alguma pista. Mas tudo o que encontrou foi a mesma coisa que tinha visto na primeira leitura. Honestidade, vulnerabilidade, interesse. Podia ser verdade.
Podia ser mentira, só o tempo diria. Júlia colocou o celular no modo avião e fechou os olhos. 3 horas e meia até casa. 3 horas e meia para processar, para pensar, para decidir se realmente queria dar aquele passo ou se seria mais seguro voltar para a vida que conhecia. A vida previsível, a vida solitária, mas segura. O ônibus parou em Petrópolis para embarque de novos passageiros. Júlia abriu os olhos. Uma mulher de meia idade sentou ao lado dela. Cheiro de perfume floral forte. Bolsa grande que ocupava metade do espaço entre elas. A mulher sorriu. Bom dia. Bom dia. Júlia respondeu educadamente. Vai para Juiz de Fora? Vou. Eu também. Vou visitar minha filha. Acabou de ter bebê. A mulher abriu a bolsa e mostrou fotos no celular sem que Júlia pedisse. Bebê enrolado em manta rosa. Bebê dormindo. Bebê de olhos abertos olhando para a câmera. Que fofo, Júlia disse, porque era o que se esperava que ela dissesse. Primeira neta, a mulher continuou. Achei que nunca ia ver esse dia. Minha filha demorou tanto para casar, ficou focada na carreira, sabe como é. Mas aí conheceu o marido e tudo mudou. Júlia apenas assentiu. Não tinha energia para entrar naquela conversa, para explicar que nem toda mulher seguia o mesmo roteiro, que estava tudo bem não casar, não ter filhos, focar na carreira, existir fora do script esperado. E você? A mulher perguntou. Casada? Namorada? Não, Júlia respondeu. Solteira. Ah, mas você é tão nova ainda, a mulher disse com aquele tom de falsa compaixão que Júlia conhecia bem. Vai aparecer alguém? Júlia sorriu sem alegria. Talvez. Com certeza, a mulher insistiu. Você só precisa se cuidar um pouquinho mais, fazer uma academia, arrumar o cabelo. Sabe como o homem é. Eles gostam de mulher que se cuida. Júlia sentiu a raiva familiar subir pela garganta. Mas estava cansada demais para brigar. Vou tentar, ela disse, sabendo que a mulher não captaria a ironia. A mulher sorriu, satisfeita, e voltou a falar sobre a neta. Júlia colocou os fones de ouvido, mesmo sem ligar música. Só para ter uma barreira. Só para poder voltar a olhar pela janela em paz. A estrada continuava se desenrolando. Paisagem verde de montanhas, pequenas cidades aparecendo e desaparecendo, postos de gasolina, placas indicando distâncias. Júlia tirou o celular do modo avião. Várias notificações apareceram de uma vez, mais mensagens de números bloqueados. Provavelmente Renata usando outros números. Delete, delete, delete. E uma mensagem de Leonardo. Espero que a viagem esteja tranquila, pensando em você. Júlia olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois digitou. Viagem ok. Chegando em 1 hora. A resposta veio rápida. Avisa quando chegar. Quero saber que chegou bem. Por quê? Júlia perguntou. Porque eu me importo. 3 palavras. Simples, diretas, assustadoras. Júlia não respondeu. Colocou o celular de volta no bolso e voltou a olhar pela janela. Porque se começasse a acreditar que Leonardo realmente se importava, teria que lidar com todas as implicações disso. Teria que abrir espaço, baixar guardas, arriscar. E risco sempre vinha acompanhado de possibilidade de dor. Mas talvez, pensou Júlia enquanto via Juiz de Fora aparecer no horizonte, talvez valesse a pena descobrir se alguma coisa boa poderia vir dessa noite estranha e inesperada. Talvez valesse a pena tentar. 2 semanas. Tinha-se passado 2 semanas desde a noite no restaurante Mirante e Júlia ainda não sabia o que pensar. Leonardo mandava mensagem todos os dias, às vezes de manhã perguntando como ela tinha dormido, às vezes à tarde compartilhando algo engraçado que tinha visto na rua, às vezes à noite perguntando sobre o dia dela, mas nunca forçava. Nunca cobrava resposta imediata. E quando Júlia demorava horas para responder porque estava ocupada na clínica, ele não reclamava. Não fazia drama, só esperava. Isso era novo. Homens que Júlia tinha conhecido antes sempre vinham com urgência, com pressa, com aquela necessidade de atenção constante que eventualmente se transformava em cobrança.
Mas Leonardo era diferente, paciente, constante. E isso assustava mais do que qualquer red flag óbvio. Júlia estava no consultório quando o celular vibrou pela terceira vez naquela manhã. Ela terminou de aplicar a vacina no labrador de pelagem dourada que se mexia inquieto na mesa de exames, acariciou a cabeça do cachorro e só então checou o celular. Leonardo. Uma foto. Júlia abriu. Era uma livraria. Prateleiras cheias de livros, e em destaque, na mesa de lançamentos, havia uma edição especial de Clarice Lispector, Laços de Família, com a capa redesenhada em tons de verde musgo. A mensagem abaixo dizia: "Vi isso e pensei em você. Verde musgo." Clarice parecia sinal. Júlia sentiu algo se mexer no peito. Não era grande gesto, não eram flores caras ou presentes exagerados. Era atenção, era memória, era alguém que tinha ouvido quando ela falou sobre cor favorita e escritora preferida, e tinha guardado a informação como se importasse. Ela digitou: "Você comprou?" "Comprei. Tá aqui do meu lado. Pensei em começar a ler hoje à noite." "Você não precisa ler, Clarice, só porque eu gosto." Júlia escreveu. "Eu sei, mas quero entender por que você gosta." Júlia ficou olhando para a mensagem. Depois respondeu: "Me conta o que achou depois." "Prometo." Júlia guardou o celular e voltou ao trabalho, mas passou o resto da manhã com um sorriso pequeno no canto da boca que a assistente Marina não deixou passar. "Quem é?" Marina perguntou enquanto organizava os prontuários. "Quem é o quê?" Júlia fingiu não entender. "Quem tá te fazendo sorrir desse jeito?" Marina insistiu. "Você tá diferente há uns dias." "Não tô diferente." "Tá sim. Tá menos..." Marina procurou a palavra certa. "Menos na defensiva, menos tensa." Júlia parou de preencher a ficha do próximo paciente e olhou para Marina. "Eu sou tensa?" "Você vive na defensiva." Marina disse gentilmente. "Sempre foi, desde que comecei a trabalhar aqui. Como se esperasse que alguém fosse te atacar a qualquer momento." Júlia não sabia o que dizer, porque Marina estava certa. Ela vivia na defensiva. Tinha construído muros tão altos que nem percebia mais que estava presa dentro deles. "Conheci alguém", Júlia admitiu finalmente. Marina arregalou os olhos. "Sério? Conta tudo." "Não é nada demais", Júlia tentou minimizar. "A gente só tá conversando." "Conversando como?" "Mensagens, ligações, nada pessoalmente ainda." "Por quê?" "Porque ele mora no Rio. E porque eu não sei se isso é real ou se eu tô me iludindo de novo." Marina sentou na cadeira ao lado de Júlia. "Ele te trata bem?" "Trata." "Te ouve?" "Ouve." "Te respeita?" "Respeita." "Então, o que te faz duvidar?" Marina perguntou. Júlia suspirou. "Tudo. Ele é tudo que eu nunca achei que poderia ter. Bonito, bem-sucedido, interessante, e eu fico esperando o momento em que ele vai perceber que pode ter alguém melhor." Marina ficou quieta por um momento, depois disse: "Júlia, posso te falar uma coisa?" "Claro. Você é incrível. Você salvou a vida de dezenas de animais. Você construiu essa clínica do zero. Você é inteligente, engraçada, dedicada. Mas você não se vê assim. Você só vê o corpo, e enquanto você só vir o corpo, vai continuar achando que qualquer pessoa que te escolher está fazendo caridade." As palavras acertaram Júlia em cheio, porque era exatamente assim que ela se sentia. Como se qualquer homem que demonstrasse interesse estivesse fazendo um favor. Como se ela devesse ser grata por migalhas de atenção. "Eu não sei mudar isso", Júlia admitiu, a voz saindo mais vulnerável do que pretendia. "Então deixa que alguém te mostre", Marina disse. "Deixa que esse cara te mostre. Se ele for real, ele vai ficar. Se não for, pelo menos você tentou." Júlia assentiu devagar. "Obrigada." "De nada. Agora volta para o trabalho que tem um gato persa esperando para ser atendido." A tarde passou rápido. Consultas de rotina, vacinas, um caso de emergência envolvendo um cachorro que tinha comido chocolate. Quando Júlia finalmente fechou a clínica às 7 da noite, estava exausta.
Mas era o tipo bom de exaustão, o tipo que vinha de um dia produtivo. Ela caminhou até em casa. Juiz de Fora à noite tinha um charme silencioso. Ruas arborizadas, casas com luzes acesas, cheiro de janta sendo preparada, vazando pelas janelas. Júlia morava num apartamento pequeno a 3 quarteirões da clínica. Primeiro andar, varanda que dava para a rua, decoração simples mas acolhedora. Ela entrou, tirou os sapatos, deixou a bolsa no sofá e foi direto para o chuveiro. Água quente, shampoo de lavanda, silêncio. Quando saiu, vestiu pijama e foi para a cozinha preparar algo rápido para jantar. Omelete com queijo, torradas, suco de laranja. Comeu no sofá enquanto assistia um episódio de uma série que tinha começado semana passada, mas não conseguia se concentrar o suficiente para acompanhar a trama. O celular tocou. Não mensagem, ligação. Leonardo. Júlia olhou para a tela por 3 toques antes de atender. Alô? Oi? A voz de Leonardo veio do outro lado. Peguei em mau momento? Não, tô só em casa. Acabei de jantar. Como foi o dia? Corrido, e o seu? Reuniões intermináveis, Leonardo disse. Mas agora tô em casa também. Abri o livro que comprei. E eu não entendo nada, Leonardo admitiu, e Júlia ouviu o sorriso na voz dele. Tô na página 15 e ainda não sei do que se trata. Júlia riu. Clarice é assim. Você não lê pela história. Você lê pela forma como ela escreve. Explica melhor. Ela escreve sobre sentimentos, Júlia disse. Sobre aquelas coisas que a gente sente, mas nunca consegue colocar em palavras. Sobre solidão, sobre desconexão, sobre momentos pequenos que mudam tudo. Lê um trecho para mim, Leonardo pediu. O quê? Lê um trecho que você goste. Quero ouvir você lendo. Júlia hesitou. Depois levantou do sofá e foi até a estante. Pegou seu exemplar de Laços de Família. Gasto. Sublinhado. Com anotações nas margens. Abriu numa página marcada. Vou ler o começo de Amor. É meu conto favorito. Pode ir. Júlia respirou fundo. Depois começou a ler. Sua voz encheu o apartamento vazio, enquanto ela dava vida às palavras de Clarice. Falava sobre Ana, sobre o bonde, sobre o momento em que tudo muda. Do outro lado da linha, Leonardo ficou em silêncio, apenas ouvindo, apenas presente. Quando Júlia terminou o trecho, não disse nada. Esperou. Você tem uma voz bonita, Leonardo disse finalmente. Você só está sendo gentil. Não, é verdade. Calma, tem peso, como se cada palavra importasse. Júlia sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Júlia, Leonardo disse. O tom tinha mudado, ficado mais sério. Fala, eu quero te ver de novo. O coração de Júlia acelerou. Leonardo, eu sei, você disse 1 mês de conversas, mas eu quero te ver. Pessoalmente, não pelo celular, não por mensagem. Quero sentar na frente de você e conversar de verdade. A gente está conversando de verdade agora. Júlia apontou. Tá, mas não é a mesma coisa. Eu quero ver sua expressão quando você fala sobre os animais que você cuida. Quero ver seus olhos quando você lê Clarice. Eu quero estar perto de você. Júlia fechou os olhos. Eu não sei se tô pronta. Não precisa estar, Leonardo disse. A gente não precisa ter todas as respostas. A gente só precisa tentar. E se não der certo? E se der? Leonardo retrucou. Júlia abriu os olhos. Olhou para o apartamento vazio, para a vida segura que tinha construído, para os muros que tinha erguido, e se perguntou se talvez Marina estivesse certa, talvez fosse hora de deixar alguém entrar. Quando? Ela perguntou. Fim de semana que vem, eu vou aí. Pro interior? Júlia não conseguiu esconder a surpresa. Por que não? Você veio ao Rio, agora é minha vez de ir até você. Não tem nada para fazer em Juiz de Fora. Júlia avisou. Tem você, Leonardo disse simplesmente. E Júlia não soube o que responder, porque ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha feito ela sentir que só a presença dela era suficiente. Tudo bem, ela disse finalmente. Vem. Sério? Leonardo parecia genuinamente surpreso. Sério, mas sem expectativas. Só
A gente se conhecendo melhor. Perfeito. Sexta à noite eu pego a estrada. Chego lá umas 9. Tá bom. Júlia? Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda, Júlia disse. Você ainda pode se arrepender. Não vou. A certeza na voz dele a assustou e a confortou ao mesmo tempo. Eles ficaram no telefone mais 1 hora, falando sobre nada e tudo, sobre músicas que gostavam, sobre comidas que odiavam, sobre lugares que queriam conhecer, e quando finalmente desligaram, já passava das 11 da noite. Júlia deitou na cama olhando para o teto. O apartamento estava silencioso, mas pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia solitário. Parecia cheio de possibilidades. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Leonardo. Boa noite. Sonhe com coisa boa. A resposta veio 2 minutos depois. Vou sonhar com você. Júlia sorriu. Colocou o celular na mesa de cabeceira. Apagou a luz e pela primeira vez em semanas dormiu sem ter pesadelos sobre rejeição, porque talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a acreditar que nem todo homem que demonstrava interesse ia eventualmente embora. Talvez Leonardo fosse diferente e talvez ela merecesse descobrir. Os dias que se seguiram passaram numa mistura estranha de ansiedade e expectativa. Júlia trabalhava durante o dia, tentando se manter ocupada. Mas à noite, quando estava sozinha no apartamento, a realidade a atingia. Leonardo viria, pessoalmente, e ela teria que lidar com a presença física dele sem a segurança da distância. Teria que olhar nos olhos dele e confiar que o interesse era real. Teria que se permitir acreditar, e isso assustava mais do que qualquer outra coisa. Na quinta-feira, Marina percebeu que Júlia estava mais tensa que o normal. Ele vem amanhã? Ela perguntou enquanto limpavam o consultório no final do dia. Vem, e você está apavorada. Tô. Quer um conselho? Marina perguntou. Quero. Para de tentar controlar o resultado. Só vive o momento. Seja você mesma e confia que se for para ser, vai ser. Júlia assentiu. Vou tentar. E vista algo que te faça sentir bonita. Não pro ele, para você. Na sexta-feira, Júlia fechou a clínica mais cedo. Passou no supermercado. Comprou ingredientes para fazer lasanha, porque Leonardo tinha mencionado que gostava. Limpou o apartamento. Trocou os lençóis da cama, mesmo sabendo que ele provavelmente ficaria em hotel. Tomou banho demorado. Passou creme. Secou o cabelo com cuidado. Vestiu calça jeans, que a deixava confortável, e blusa verde musgo, que Marina tinha insistido que ficava linda nela. Às 8h30, o celular tocou. Leonardo. Saí do Rio. Tô na estrada. Chego aí em 2 horas mais ou menos. Dirija com cuidado. Sempre. Leonardo? Fala. Tô nervosa. Eu também. Sério. Muito. Minha mão tá suando no volante. Júlia riu e percebeu que a risada tinha aliviado um pouco da tensão. Nos vemos daqui a pouco. Mal posso esperar. Júlia desligou e olhou ao redor do apartamento. Tudo estava pronto. A comida no forno, a mesa posta, as luzes na intensidade certa. Agora só faltava esperar e confiar. Confiar que talvez, apenas talvez, aquela noite no restaurante não tivesse sido acidente. Que talvez fosse o começo de algo real. Algo que valia a pena arriscar os muros por. Algo que valia a pena acreditar. 9h15 da noite. Júlia olhou para o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. Leonardo tinha mandado mensagem 15 minutos atrás, dizendo que estava entrando em Juiz de Fora, procurando o endereço. Júlia levantou do sofá, sentou de novo, levantou novamente, foi até a janela. A rua estava quieta, apenas alguns carros estacionados, poste iluminando a calçada, nada de movimento. Ela voltou para o sofá, respirou fundo. Tentou acalmar o coração que batia rápido demais, e então viu os faróis. Um carro desacelerando na frente do prédio, parando Leonardo. Júlia ficou paralisada por 3 segundos. Depois foi até a janela e acenou. Viu a silhueta dele dentro do carro olhando para cima, acenando de volta. Ele saiu do carro.
Mesmo daquela distância, mesmo com a iluminação fraca da rua, Júlia conseguia ver que ele estava nervoso. O jeito como passou a mão pelo cabelo, como ajeitou a camisa, como olhou para o prédio como se estivesse reunindo coragem. Júlia desceu as escadas. Não esperou o elevador. Precisava de movimento. Precisava gastar a energia que estava acumulada no peito. Abriu a porta do prédio e ali estava ele, parado na calçada. Camisa azul clara, calça jeans, mochila no ombro, olhos fixos nela. Por um momento nenhum dos dois se moveu, apenas se olharam e Júlia viu tudo o que precisava ver. Viu nervosismo, viu expectativa, viu medo, viu esperança. Viu um homem que tinha dirigido 3 horas e meia para estar ali, para estar com ela. "Oi", Leonardo disse finalmente. A voz saiu um pouco rouca. "Oi", Júlia respondeu. "Achou fácil? GPS ajudou. Quer subir? Fiz lasanha." Leonardo sorriu. Aquele sorriso que Júlia tinha visto apenas algumas vezes, mas que já reconhecia. "Quero." Eles subiram em silêncio, Júlia na frente, Leonardo atrás. Ela abriu a porta do apartamento e se afastou para que ele entrasse. Leonardo entrou devagar, olhando ao redor. Júlia observou ele observando. Viu os olhos dele pararem na estante de livros, nas plantas na varanda, nas fotos na parede. Fotos dela com animais que tinha tratado, fotos da formatura, fotos com Marina na inauguração da clínica. "É acolhedor", Leonardo disse. "Parece com você." "Como assim?" "Tem substância", ele explicou. "Cada coisa aqui conta uma história." Júlia não soube o que dizer, então apenas gesticulou para a mesa. "Senta, vou esquentar a comida." Leonardo colocou a mochila no sofá e sentou. Júlia foi para a cozinha. Tirou a lasanha do forno onde estava mantendo aquecida. Cortou 2 pedaços generosos. Colocou nos pratos. Levou para a mesa junto com guardanapos e talheres. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Não era silêncio desconfortável. Era silêncio de quem está se acostumando com a presença física um do outro. De quem está aprendendo a existir no mesmo espaço. "Está deliciosa", Leonardo disse finalmente. "Obrigada. Você cozinha sempre?" "Quando tenho tempo. Normalmente é algo rápido. Mas hoje quis fazer algo especial. Porque eu estava vindo", Leonardo disse. Não era pergunta. "Sim." Leonardo colocou o garfo no prato. Olhou diretamente para Júlia. "Posso te falar uma coisa?" "Claro. Eu estava morrendo de medo de vir." Júlia piscou. "Por quê?" "Porque eu tinha medo de que a conexão que a gente teve à distância não fosse a mesma pessoalmente. Que talvez fosse só coisa da minha cabeça, que eu tinha idealizado você." "E?" Júlia perguntou, a voz pequena. "E foi a coisa mais idiota que eu já pensei." Leonardo estendeu a mão pela mesa. Júlia olhou para a mão, hesitou. Depois colocou a própria mão sobre a dele. Os dedos de Leonardo se fecharam suavemente ao redor dos dela. "Júlia, você é mais incrível pessoalmente do que eu imaginei. E eu já achava você incrível." "Você mal me conhece", Júlia disse, mas não tirou a mão. "Conheço o suficiente", Leonardo disse. "Conheço que você acorda cedo para cuidar de animais. Conheço que você lê Clarice, porque ela te faz sentir menos sozinha. Conheço que você tem medo de acreditar em mim porque já te machucaram antes. Conheço que você é a pessoa mais genuína que eu já conheci." Júlia sentiu os olhos arderem. "Leonardo." "Deixa eu terminar", ele pediu. "Por favor." Júlia assentiu. "Eu passei 3 anos com alguém e nunca senti o que sinto quando converso com você. Nunca senti essa vontade de conhecer cada detalhe, cada história, cada cicatriz. E eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas eu não quero deixar esse medo me impedir de tentar." "Tentar o quê?" Júlia perguntou. "Tentar nós", Leonardo disse. "De verdade. Não só mensagens, não só ligações. Mas construir algo real, mesmo com a distância, mesmo com todas as complicações. E se não der certo?" "E se der?" Leonardo repetiu a pergunta que tinha feito no telefone. "Mas, e se eu não for o suficiente?" Júlia disse, finalmente vocalizando o medo que carregava.
E se você acordar um dia e perceber que pode ter alguém mais bonita, alguém que se encaixe melhor na sua vida? Leonardo apertou a mão dela com mais firmeza. Júlia, olha para mim. Ela ergueu os olhos. Eu não quero alguém mais bonita. Eu não quero alguém que se encaixe perfeitamente. Eu quero alguém real, alguém que me desafie, alguém que me faça querer ser melhor. E essa pessoa é você. Júlia sentiu a primeira lágrima escorrer, depois a segunda. Leonardo se levantou, veio para o lado dela, ajoelhou ao lado da cadeira, limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Você não precisa acreditar em mim agora, ele disse suavemente. Eu vou te provar, todos os dias, até que você acredite. E se demorar? Júlia perguntou. Então demora, eu não vou a lugar nenhum. Leonardo segurou o rosto dela com as duas mãos. Olhou nos olhos castanhos que tinham visto tanta dor, tanta rejeição, e disse as palavras que Júlia precisava ouvir. Você é incrível exatamente como é. E qualquer um que não viu isso é idiota, incluindo o idiota que eu fui a vida inteira até te conhecer. Júlia soltou um riso molhado. Você é muito dramático. Sou sincero. Leonardo corrigiu com um sorriso. E então, devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse, Leonardo se inclinou. Júlia não recuou. Fechou os olhos. E quando os lábios dele tocaram os dela, suaves e cuidadosos, ela sentiu algo dentro dela se quebrar. Não de dor, mas de alívio. Como se finalmente pudesse respirar depois de anos prendendo a respiração. O beijo foi curto, delicado, mas carregava promessa. Quando se afastaram, Leonardo apoiou a testa na dela. Obrigada, ele sussurrou. Por quê? Por me deixar entrar. Seu Júlia abriu os olhos. Eu ainda estou com medo. Eu sei, mas a gente enfrenta junto. Júlia assentiu. Leonardo se levantou e a puxou para cima também. A abraçou. E Júlia se permitiu afundar no abraço. Sentir a solidez dele, o calor, a realidade de que alguém tinha escolhido estar ali, com ela, apesar de tudo. Eles ficaram assim por tempo indeterminado, até que Júlia finalmente se afastou. Você vai ficar em hotel? Leonardo hesitou. Eu tinha reservado um, mas, se você quiser, eu posso ficar no sofá, só para não ter que ir embora ainda. Júlia olhou para ele, viu a esperança nos olhos, a vulnerabilidade, e tomou uma decisão. Você pode ficar no quarto, eu fico no sofá. De jeito nenhum, Leonardo protestou. Então a gente divide, Júlia disse. Como dois adultos, sem pressão, só companhia. Leonardo sorriu. Eu aceito. Eles terminaram de jantar. Lavaram a louça juntos, ombro a ombro na cozinha pequena, esbarrando ocasionalmente e rindo do constrangimento. Júlia preparou chá de camomila. Leonardo contou sobre a viagem, sobre o trânsito na saída do Rio, sobre a playlist que tinha montado especialmente para a estrada. Quando finalmente foram para o quarto, Júlia deu uma camiseta velha de faculdade para Leonardo usar. Ele trocou no banheiro. Ela trocou no quarto. Quando ele voltou, ela já estava debaixo das cobertas, do lado esquerdo da cama. Leonardo deitou do lado direito, mantendo distância respeitosa. Júlia apagou a luz. A escuridão os envolveu. Júlia! Leonardo chamou no escuro. Posso segurar sua mão? Júlia estendeu a mão pelo espaço que os separava. Leonardo pegou, entrelaçou os dedos. Boa noite, ele disse. Boa noite. Júlia fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, adormeceu com a mão de alguém segurando a dela, sem medo, sem dúvida, apenas com a certeza de que talvez finalmente ela tinha encontrado alguém que via além da superfície, alguém que escolhia ficar. Quando acordou na manhã seguinte, Leonardo ainda estava lá, não tinha ido embora. Não tinha mudado de ideia. Estava dormindo no lado direito da cama, com a respiração tranquila e a mão ainda segurando a dela. Júlia observou o rosto dele relaxado pelo sono e permitiu-se acreditar que aquilo era real, que ela merecia. Que talvez o final feliz que sempre pareceu impossível estivesse começando ali, naquele quarto simples,
com um homem que tinha dirigido 3 horas e meia só para estar perto dela. Leonardo abriu os olhos devagar. Viu Júlia olhando. Sorriu. Bom dia. Bom dia, ela respondeu. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava. Eu também. Leonardo apertou a mão dela. Que horas você precisa estar na clínica? Hoje não, é sábado. Ótimo. Então passa o dia comigo. Fazendo o quê? Não sei. Você me mostra a cidade, me mostra a sua clínica, me mostra a sua vida. Eu quero conhecer tudo. E Júlia, que tinha passado tanto tempo escondendo partes de si mesma, que tinha aprendido a se fazer menor para caber nas expectativas alheias, finalmente disse sim. Sim para mostrar quem ela era. Sim para compartilhar sua vida. Sim para acreditar que talvez, apenas talvez, Leonardo fosse diferente. Que talvez ele ficasse. Eles tomaram café juntos. Júlia fez ovos mexidos. Leonardo preparou o café. Comeram na varanda, observando o juiz de fora acordar. E quando terminaram, Júlia pegou a mão de Leonardo e disse: Vem, quero te mostrar uma coisa. Ela o levou até a clínica. Abriu a porta dos fundos onde ficavam os animais em recuperação. E lá estava o cavalo, o que tinha sido resgatado semanas atrás, ainda magro, ainda com cicatrizes, mas de pé, forte, vivo. Esse é o trovão, Júlia disse suavemente. Quando chegou aqui, achei que não ia sobreviver, mas ele lutou, todos os dias. E agora olha para ele. Leonardo observou o cavalo, depois olhou para Júlia. Você o salvou. Dei a ele uma chance, Júlia corrigiu. O resto foi com ele. Como você faz isso? Leonardo perguntou. Fazer o quê? Dar esperança para coisas quebradas. Júlia olhou para ele. Da mesma forma que você está fazendo comigo. E naquele momento, ali naquela clínica pequena no interior de Minas, com um cavalo resgatado testemunhando, Leonardo puxou Júlia para perto e a beijou. Com mais intensidade dessa vez. Com mais certeza. E Júlia retribuiu, porque finalmente estava permitindo-se acreditar. Acreditar que merecia ser amada, que merecia ser escolhida, que merecia um final feliz. Quando se afastaram, Leonardo segurou o rosto dela. Eu vou fazer você acreditar, ele prometeu. Todos os dias, até que você saiba, sem dúvida nenhuma, que é exatamente o que eu sempre quis. Promete? Júlia perguntou. Prometo. E Júlia, olhando nos olhos do homem que tinha aparecido numa noite planejada para humilhá-la, mas que tinha escolhido ficar, que tinha defendido ela, que tinha dirigido horas só para estar perto, finalmente permitiu que o medo desse lugar à esperança. Finalmente acreditou que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado algo real, algo que valia a pena arriscar, algo que valia a pena acreditar. Eu também vou tentar, ela disse. Tentar acreditar, tentar confiar, tentar deixar você entrar. É tudo o que eu preciso, Leonardo disse. E ali, com o sol da manhã entrando pelas janelas da clínica, com o trovão observando curioso, Júlia Mendes e Leonardo Andrade começaram. De verdade. Sem medo, sem armações. Apenas 2 seres humanos imperfeitos tentando construir algo real num mundo que valorizava demais a superfície. E pela primeira vez em muito tempo, Júlia sentiu que talvez, finalmente, ela tivesse encontrado alguém que via ela. A pessoa verdadeira por trás de todas as cicatrizes e medos. E isso, descobriu, era tudo que sempre precisou.